Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um cidadão que tem uma das maiores responsabilidades nesse Estado. É quem diz o que é certo e o que é errado, e é quem penaliza ou não. Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, presidente do TRE. Boa noite, desembargador. Boa noite, Américo. Querido, o que é administrar uma instituição que, vez por outra, é colocada sob suspeita? Agora mesmo, um ex-candidato disse que a eleição passada foi fraudada. O senhor não era presidente, mas o que é administrar um órgão desse? Sabe, Américo, eu tenho conversado, sempre que me permitem as oportunidades, eu tenho conversado a respeito do artigo 1º da nossa Constituição. Ele, no primeiro artigo da Constituição, ele traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E me chamou a atenção há muito tempo o fato da topografia dos fundamentos naquele artigo: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valoração da atividade econômica e do trabalho e do pluripartidarismo. E por que eu chamo a atenção para esse detalhe? Primeiro veio cidadania, não veio dignidade da pessoa humana. E eu tenho perguntado a mim mesmo, e muitas vezes em voz alta, será que quem não exerce plenamente a sua cidadania, defendendo seus direitos e cumprindo seus deveres, pode ter o respeito da sua dignidade? Então, o que vem agora, como é que eu trago isso para a administração? Obviamente, você sabe que a minha origem foi aquela de 90%, 80% a 90% do povo brasileiro, especialmente do povo da minha terra, o Maranhão. Então, eu tive que construir tudo isto. Construindo tudo isso que eu estou vivenciando hoje, a administração se torna um tanto fácil, porque essa construção da dignidade, essa defesa, esse impor da dignidade, cumprindo os deveres, faz com que nós possamos administrar com certa facilidade, porque temos o respeito do próximo. E o próximo sabe, a outra pessoa, os homens e as mulheres da minha terra, até do Brasil todo, que eu tenho viajado muito, sabe que eu sempre menciono a existência de Deus. E isto não é da boca para fora. É porque, se eu menciono isto, porque eu venho em paz, eu venho com sinceridade, eu venho para desenvolver a fraternidade. E quando isso brota do coração, simplesmente falando a outra pessoa sente, compreende e facilita o trabalho da administração. Quer dizer, o que eu quero é razoável, o que eu quero é compreensível pela outra pessoa. Então, esse peso de responsabilidade é dividido. É tanto que... Só de interromper, essa postura extremamente humana que o senhor acaba de demonstrar, isso facilita a administração do desembargador, do juiz? Facilita. Facilita porque a maior parte das pessoas entende que o juiz era aquela criatura intocável que aparentemente soubesse de tudo, e não é nada disso. Uma criatura frágil, dependente, necessitado da compreensão das outras pessoas, e que, se não tiver esse rumo, essa iluminação na consciência de que não é tudo, de que necessita do outro, ele não vai ter nunca um desempenho que venha a ser satisfatório para aquilo que ele se propõe, que é analisar a conduta do outro, que é emitir um julgamento, veja só, um frágil julgando o outro frágil. Se não houver essa postura de humanismo, de criatura consciente que depende de uma força maior, nós não vamos ter resultados bons em lugar nenhum. Essa postura salomônica, o senhor vê em algum outro desembargador, ou o senhor vê isso na maioria da justiça brasileira? Eu tenho encontrado juízes, tenho encontrado desembargadores nessas viagens. Eu estou vindo de Brasília agora, numa reunião extraordinária, porque a primeira, Américo, entre os integrantes da Justiça Eleitoral e dos tribunais de contas, para ver se nós encontramos um rumo adequado para a aplicação da lei da ficha limpa.
que há muitas distorções e há muita coisa que precisa ser esclarecida e trabalhada. Então, mas nessas viagens eu tenho encontrado, inclusive, que bom eu ter esta oportunidade. Há um livro que me parece que já esteve ou está ainda na Relação de Veja, e o título dele é 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. Então, o autor é um juiz federal religioso, e ele colheu 25 temas dentro, sobretudo, e na maior parte, tirou do Eclesiastes, com sabedoria, com provérbios, e de cada tópico daqueles, ele veio aplicar, desenvolve e aplica na atividade pública. Extraordinário, li o livro, relacionei uma série de rumos, de indicações, e que coincidiram exatamente com o que eu quero na vida, que é esse trato bem fraterno. O senhor falou há pouco de ficha limpa. O senhor é a favor ou é contra? Como o senhor olha essas prerrogativas de um eleito que fazem com que o Congresso, as câmaras, acabam sendo ponto de refúgio para se livrar da justiça? Como é que o senhor olha essas prerrogativas? Deveriam ser eliminadas isso? Eu me lembro que há pouco tempo, Atlanta, se não me engano, foi vítima de um terremoto, Atlanta. Sim. E ainda sob os efeitos do terremoto, eu via filas enormes de pessoas procurando votar. Então ali eu verifiquei que o detalhe não está nesse se esconder nas prerrogativas, está no nosso exercício de cidadania. No eleitor. Nós é que votamos, nós é que não sabemos escolher. Agora me lembro até o livro A Cabana, que foi formidável, porque a palavra central do livro me parece ser a escolha. E nós padecemos muito das escolhas erradas. Não acompanhamos o que faz o nosso representante, não estamos assim conscientes, mesmo assim conscientes do que ele deve fazer e do que nós devemos fazer. Então, veja só, isso é consequência deste caminho que estamos percorrendo. O país só tem 500 anos. Menino. Então, isso é fruto dessa coisa toda. Nós que gostamos de ler, nós verificamos que para a evolução de um pensamento lá, de alguém, até mesmo de Aristóteles, tem coisas que não foram superadas hoje com tantos e tantos anos. Mas o senhor acha, responde objetivamente, o senhor acha que essas prerrogativas deveriam ser eliminadas? No Estado democrático de direito, essa prerrogativa serve para o bem. Uma vez me perguntaram, veja só como eu não posso fugir do aspecto subjetivo, me perguntaram como seria a lei há muito tempo no interior, acho que em Tutóia, e era um oficial da Marinha reformado. E eu rapidamente, para não sofrer a decepção muito grande sem saber responder, eu disse a ele que a lei era como a árvore frutífera no meio da rua, na via pública. Além da sombra e dos frutos, ela abrigava pretos e brancos, criminosos e pessoas limpas. Se a árvore é pública, então as benesses que ela produz, ela vai abrigar o que é bom e o que é mal. Então a prerrogativa é para defender aquele político de correto, de bom caráter, de tudo. E como a lei é pública, ela vai abrigar exatamente aqueles que não merecem. Mas se nós afastarmos as prerrogativas, nós vamos prejudicar os homens públicos de bem. Veja bem, agora mesmo o Congresso está tentando retirar do Supremo algumas atitudes que não podem ser retiradas no regime democrático. Como é que você olha isso? Absurdo. Um absurdo. Absurdo. Qual é a reclamação dos congressistas? Sim. Qual é a reclamação deles? Que o Poder Judiciário está se intrometendo na vida deles, mas eles não estão cumprindo o dever deles. Isso é resposta objetiva. Se o Congresso, se o Poder Legislativo cumprisse o dever dele, tal como está na Constituição, nenhum juiz se intrometeria nas atividades legislativas, não regulamentaria isso e aquilo, e por falta dessa atuação adequada, correta dos congressistas, o povo recorre ao Poder Judiciário, que tem que decidir certo ou errado, decidir se intrometendo ou não. O Congresso também quer tirar
até um deputado federal maranhense, que é tirar do Ministério Público o direito de investigar. Como é que você olha isso também? Eu li num jornal de domingo, que eu recebo praticamente todos durante a semana, e alguns só no domingo, e li um artigo do doutor Carlos Nina, foi promotor de justiça, foi juiz, é advogado, foi presidente da OAB seccional do Maranhão. E o conteúdo desse artigo é excelente, e ele pergunta no final, retirando as prerrogativas, como está na PEC, vai resolver o problema da solução dos inquéritos, dos processos, vai viabilizar uma conclusão mais rápida dos processos dos inquéritos, entregando ao Ministério Público toda essa prerrogativa, vai resolver esse problema, não vamos mais ter inquéritos demorando, dormitando nas carteiras, ações penais demorando. Então, a questão me parece passar por isso aí. Quer dizer, resolve o problema de todos nós, que é o que nós queremos, processos rápidos, agilidade. Isso resolve? Bom, a questão está bem aí. Doutor, me diga uma coisa, ano que vem é uma eleição, é um ano eleitoral. Seu mandato termina no final do ano, é isso? São 2 anos, concluo meus 2 anos em 19 de dezembro. Deste ano? Deste ano. Há a possibilidade de reeleição? A possibilidade é prevista no regimento interno, mas o tribunal não vem reelegendo. Isso. Não vem. O senhor vai deixar tudo pronto para a eleição? Se Deus quiser. Como é que fica essa coisa de recadastramento, como chama o povo, votar no dedinho? Como é que fica isso? Dedinho, Américo. Que bom, porque nós estamos necessitando que a população tenha consciência disto. O que significa o processo de identificação do eleitor através do sistema biométrico? Que muitos reclamam, no começo da nossa conversa, inclusive foi aventado um pequeno detalhe a respeito disso, da identificação do eleitor, um eleitor votando por outro. O que significa o recadastramento e a implantação do sistema biométrico? A coleta, captura, na linguagem dos técnicos hoje, a captura das 10 impressões digitais, a fotografia e a assinatura digitalizada. Então, isto vai tornar praticamente impossível que se possa dizer depois que o eleitor Américo Azevedo Neto votou na Daniele e o voto foi passado para o Bernardo. Vai ser impossível, porque aí não se tem como normalmente votar pelo outro. A urna eletrônica ainda é passível de fraude? A urna não é passível de fraude, porque ela... O apurador é. Agora, onde existir uma criatura humana, Américo, ali existe a possibilidade de fraude e de erro. E o biométrico? Elimina isso? Não, porque a operacionalização é de homem, é de pessoa humana, é de mãos humanas. Então, a gente nunca sabe o alcance da competência, da capacidade, das artimanhas que um ser humano pode oferecer. Então, não posso dizer é impossível fraude, mas já respondo antecipadamente uma outra pergunta. Aí vem os partidos políticos lá como sustentáculo, como fundamento do Estado Democrático de Direito, e o direito e o dever de fiscalizar, de estar presente, é do partido político. Se o partido político se fizer presente, só vai haver qualquer tipo de fraude se houver um conluio, se houver uma armação entre eles. E aproveito mais ainda, Américo, vamos anotar uma coisa que a gente não costuma assim, separar. O coração da democracia está no processo de votação. E como é que se processa isto? Nós, juízes, desembargadores, funcionários, técnicos, preparamos, aí eu chamo para o Maracanã, que é o meu fraco futebol, para o Maracanã. O Maracanã foi preparado, está lindo o Maracanã. Os preparadores do Maracanã se retiraram de cena, para que outros atores entrem em cena. Assim é o juiz, assim é o promotor, assim são os técnicos, assim os funcionários da justiça, assim a polícia. No dia do jogo, os atores são outros. Quem são esses atores? Os partidos, através dos mesários,
eleitores, que são o mesário, qualidade de mesário, a autoridade maior é o presidente da sessão, os fiscais, que são dos partidos, os delegados são dos partidos e os candidatos. Estes são os atores dentro do processo de votação. Lá não pode estar senão o eleitor pelo tempo que vai votar. O eleitor, só aquele tempinho que vai votar. Permanecem lá, eu repito, os mesários, os delegados, os fiscais e o candidato. Então, veja só, às 7 horas, o comandante, o presidente, a autoridade maior, que pode mandar prender, pode mandar soltar, pode manter a polícia distante, pode requisitar a polícia para dentro, a autoridade maior do presidente da mesa. Ali o exercício pleno, a plenitude máxima do exercício da democracia. Então ele começa a votação às 7 horas. Emite um documento chamado zerésima. Ali você vai ter direito de ter uma cópia e verificar que não há votação para candidato nenhum. Encerrado o período de votação, o horário da votação, não havendo mais eleitor, o presidente comanda o encerramento da votação. E ali já expede um outro boletim com o resultado de toda a votação. Ele encerra tudo e ali ele entrega a Américo Azevedo Neto aqui o seu título líquido, certo e exigível. Está encerrada a votação e a apuração naquele dia. O presidente da mesa é um juiz sem recurso. Toga. Sem recurso, sem toga. O que ele decidiu, está decidido. Está decidido. É mais ou menos como o juiz de futebol que o senhor falou do Maracanã. Isso. O senhor jogou bola, né, desembargador? Joguei. Você responde já, Tá no certo. outro bloco. Desembargador, a pergunta foi, o senhor jogou futebol, né? Profissionalmente ou amadoristicamente? Como foi? Joguei futebol e é uma história extraordinária. Levei muita surra por causa do futebol, porque ali na rua paralela, a rua onde residiu e cresceu a Daniele Cavanhaque, então ali era o Parreiro, um local onde tiraram o barro, deixaram um espaço, e os pobrezinhos, o único divertimento era o futebol, mas o papai não queria, porque o primeiro da turma, de 10, né? O senhor tem 9 irmãos? 2 adotados, são 8 biológicos e 2 adotados, inclusive o Djalma Rodrigues. E então, muitas surras, quando ele descobria que a gente estava na bola, porque tinha que estudar, nós não tínhamos nada, mas ele tinha que estudar. Claro. E não deixava a gente trabalhar coisinha de rua, porque ele não admitia, não, ele era muito orgulhoso, e isso ajudou muito. Mas quando eu já estava concluindo o liceu, uns amigos dele, mais velhos, pediram a ele deixou a gente jogar pelo aspirante do Moto. Nisso até tem outra história, é muita história. Mas conte. Eu fiquei na reserva e o técnico era Claudenir Moraes dos Anjos, era 17 anos, 18 anos. E numa final Moto e Sampaio, no campo do Moto, eu não fui nem para a reserva. Ele não me escalou para ir para a reserva, então eu assisti o jogo doente, ofendido, porque não tinha ido nem para o banco de reserva. E assisti o Moto perder de 3 ou de 4-0 para o Sampaio, com aquela turma de Djalma, João Bala, aqueles garotos terríveis. E na terça-feira seguinte, o Claudenir Moraes dos Anjos reuniu todo mundo lá no campo, passou, como é que a gente chama, aquele sabão, deixou todo mundo no chinelo mesmo, jogou a camisa 8 a mim, não entregou a camisa 8 assim para mim, tá aí, Zé Bernardo? Camisa 8, meio de campo pela esquerda. E eu que andava ofendido com aquela coisa toda para ser jogar, não me tirou mais do time. E de lá eu saí para o Graça Aranha, mas já nessa época eu fiz o vestibular. E aí papai não podia mais, como dizia antigamente, ralhar comigo. Chegar para chegar junto ali, não podia mais. E eu joguei, fui para sair do Moto, como amador, só podia jogar se assinasse um contrato profissional. E eu assinei em branco, porque eu queria ser profissional, para rádio, jornal e tudo. E fui para o Graça Aranha. O time foi muito bom, ganhou todo mundo no primeiro campeonato. Eles, não é para esnobar, mas é uma realidade. Claro. A imprensa disse que eu tinha sido craque revelação naquele primeiro campeonato. Aí no segundo já veio aquele desânimo, porque não
ganhava praticamente nada, era muito pouco que a gente recebia. E eu de olho na minha faculdade com o meu grupo, que não queria que eu jogasse também, os colegas não queriam que eu jogasse. Sai disso, larga isso, vamos estudar, larga, larga, larga. Aí quando, 22 anos, terceiro ano da faculdade, resolvi largar. E aí vem uma coisa emocionante que eu vou me conter. Eu vou contar, mas vou me conter para não emocionar muito. Um belo dia eu já tinha deixado o futebol, estava com uns 3 meses, aí o papai, que tinha me batido várias vezes para não jogar bola, ele chegou e disse com esta expressão: eu preciso falar contigo, mas eu não sei como falar, porque isso de futebol, mas tem uma pessoa que me ajudou, ele me dizia, uma pessoa que me ajudou a te ajudar, está pedindo que tu volte a jogar bola. Aí eu voltei e fui para o Maranhão. Como? Voltou a jogar bola? Maranhão. Era Arnaldo Vasconcelos, amigo, Sei. pedindo a ele. Aí eu voltei a jogar, é outra história. E voltou e ficou quanto tempo? Permaneceu quanto tempo ainda? 3, 4 meses só. Mas eu disse ao papai o seguinte: pai, eu só vou se me pagarem adiantado aí, coisa. Pagaram 2 meses adiantado. Para cumprir minha palavra, como ele já havia me ensinado, eu permaneci 2 meses no Maranhão. O terceiro já não pagaram. Aí eu já disse para ele: olha, está acontecendo isso. Ele: tá bom, você já fez, já cumpri minha parte. Mas dentro do campo de futebol aconteceu uma coisa simplesmente monumental. Eu já não estava mesmo querendo jogar. E um dia, eu ia treinar, não ia treinar, só para cumprir aquilo que eu já tinha recebido, honrar o compromisso que tinha recebido. Já dinheiro. assumido. Assumido lá, não podia falhar dessa forma. E eu entro para jogar, eu estava na reserva e entrei para jogar contra o Ferroviário. Não posso esquecer desse jogo. E no lugar do centroavante Cadinho, meu colega, desde os primeiros jogos lá, família nossa, amiga, os Banhmas lá, muito amigos nossos. E a imprensa, Fernando Souza e tudo, malhou pra caramba o Jensen, que é um apelido de camarão seco. Como é que vai tirar um centroavante e botar um meio de campo? Eu peguei na bola 2 vezes e o Maranhão ganhou 3-2. Mas não é porque soubesse jogar não, Azevedo. Aquela história, eu era o único universitário no campo. Então eu ficava observando essas saídas da seleção brasileira à toa, que o meio de campo o adversário pega todas as bolas. Quando eu jogava, quem pegava a bola era eu lá, porque eu estava atento. E quando eu entrei, eu verifiquei que a defesa do Ferroviário saía errada. Eu interceptei uma jogada e o finado Elmar, e passei para ele, ele empatou. Na outra jogada, ele já percebeu o que eu ia fazer. Quando eu intercepto a jogada, ele já tomou a bola e venceu, e fez o 3-2. Aí os caras do Ferroviário avançaram para me agredir. Aí foi sensacional, o time ganhou, eu não fiz praticamente nada, o time ganhou. Também essa última partida que eu me lembro. Me diga, como jogador, o juiz de futebol, a ele não cabe recurso, a decisão é decisão, como é que você se portava, você, defronte do senhor, desculpe, defronte do juiz? Ah, mas eu dizia aos meus companheiros, você não pode discutir. Mas o senhor já pensava em ser juiz? Não. Não. Só advogado? Não, só... Esperava acabar o curso. Uma outra coisa, veja só, me perguntaram isso no outro dia, quais foram os meus planos. Eu acho que eu não tive plano, eu fui avançando e evoluindo em conhecimento e com igreja e com essa coisa toda. Você é católico? Eu sou, mas não é aquilo da carolice, da religião, sim. Não, mas da doutrina cristã, porque eu vejo na fraternidade o fundamento maior para a nossa vida. Isso ainda tem um livro que agora me caiu às mãos, o de Subliminar, o autor do Andar do Bêbado, e ele tem um capítulo, ele começa com uma sentença de Albert Einstein, e ele encerra dizendo que a finalidade da nossa vida é fazer o outro feliz. Então, não é só eu quem diz isso, e não é só o Eclesiastes que eu venho repetindo, eu já ando chateado que eu fico repetindo essas coisas todas. Então, esse meu catolicismo é nesse sentido, porque os padres da Igreja São Vicente de Paulo me ajudaram muito no lance disso de adolescente estar, aquela fase de tudo está errado, e eles verificaram que eles escolheram um grupo lá na igreja, de 17, 18 anos, e os 3 eram canadenses, e eles observavam o comportamento. Um dia, um me chamou para sentar no banco da praça
eu não sei se devo dizer o que ele disse para mim, numa conversa de homem para homem. Ele disse, olha, ele disse forte, ele foi forte, não vai ser, vamos ter uma conversa de homem para homem, mas não vale chamar disso nem daquilo. Porque na conversa de homem para homem é um insulto para cá, um insulto para lá. Aí ele sentou, me analisou, você anda muito nervoso. Eu nervoso? O adolescente nunca admite nada. Nunca está nervoso. Estou nervoso. Aquela coisa toda, anda assim, está brigando com os colegas, e eu realmente não estava percebendo. E ele foi persuadindo e me fez dizer a ele que eu queria trabalhar e não tinha onde, não tinha como, o papai não tinha condições, e eu via o papai e a mamãe trabalhando de sol a sol para sustentar todo mundo e eu não podia fazer nada, isso me constrangia, me feria muito, e eu queria fazer alguma coisa, e eu vou embora daqui, disse a ele. Aí ele começou a ironia mais forte. Sim, vai para onde? Vou para o Rio de Janeiro. Lá meus 2 irmãos, que Daniele conhece, os 2 já estavam, minha tia já tinha levado para lá. Aí ele foi forte na ironia. Vai fazer o que no Rio de Janeiro? Aí eu olhei para um lado, olhei para outro. Eu vou jogar bola. Eu sei jogar bola, eu vou jogar bola. O pessoal disse que eu sou bom de bola, eu vou jogar bola no Rio de Janeiro. Aí ele matou. Arrematou e me deu checkmate. Tá bom, vai para lá, vai ser outro Pelé, lá não tem ninguém que saiba jogar. Acabou comigo. Mas eu continuei naquele resmungando. Tá bom, então antes de ir embora, o que você precisa antes de ir embora? Eu vou fazer vestibular, mas eu não tenho condição de estudar francês nem inglês, que tem que ser pago. Pois vem para cá, canadense sabe inglês e francês. Inglês e francês. Francês e francês, vem para cá. Outro cheque, né? Outro cheque. Ele foi cercando. Não levou a turma para estudar. Estudei francês por lá e a vontade era tão assim terrível de passar, de evoluir, de seguir em frente, que eu decorei o Pequeno Príncipe em português e francês. Português e francês, que ia haver a tradução na hora da prova. E um outro de Maria Junqueira Smith, que eram diálogos e aquela coisa toda. A tradução, eu fiz a prova depois que eu saí, numa segunda-feira. Fui jogar pelo aspirante do Moto, fiquei lá como é que, eu esqueci o nome, no Retiro, tem um outro nome, na concentração, veja só, na concentração com eles, com os meus livros, os colegas na Gaiatice, eu com meus livros, e nunca esqueci que a tradução terminou e deitado na relva chorou. O final da tradução, passei no vestibular. Passar no vestibular uns dias depois, aí o padre vai passando com a Kombi lá na frente da casa do papai e da mamãe. Eu saí, padre. Passei no vestibular. Vai embora quando? Padre, vai tomar banho agora. Mas o senhor não respondeu. Como é que o senhor se comportava defronte da decisão errada do juiz de futebol? O senhor responde no próximo bloco. Desembargador, a pergunta foi, como é que o jogador se portava diante de uma decisão do juiz de futebol que não cabe recurso? Antes eu digo a todos eles que não devem discutir com o árbitro, devem conversar com os companheiros, porque, como você já disse, Américo, aquela decisão é indiscutível, irrecorrível, acabou e pronto, então não deve acontecer isso. Eu me lembro, como profissional, eu não cheguei a vencer o Moto, meu time é Moto. Eu cheguei a vencer os outros times jogando pelo Graça Aranha. E um dia o meu time ganhava de 1-0, um Moto poderosíssimo com Hamilton, com o Zé Zico, com aquela turma poderosíssima. Isso é que dava aquela vantagem de ganhar o Moto, uma coisa extraordinária. E apesar de ser meu time, e de repente o Moto ficou com 1 a menos. E depois disso, o meu centroavante, Ferreirinha, eu não posso esquecer do jogo, porque o jogo foi terrível depois. Ele dribla Bacabal e foi fazer brincadeira, o zagueiro veio e impediu que ele fizesse o segundo gol. Bacabal era o goleiro. Bacabal, o goleiro naquela época. Era Bacabal, já, o velho Bacabal. Sei. Goleiro. Já não tinha mais ninguém. Ele era ele Bacabal, era ele o gol, e ele parou para Bacabal no chão, e ele parou para fazer brincadeira, gozação com Bacabal. O zagueiro veio e impediu o gol. E eu não gostei. Nas minhas coisas, abro parênteses, as minhas coisas são feitas de corpo, de alma, de coração, por isso esse trabalho no TRE, na Justiça, é de corpo e de alma. Eu mergulho para fazer
passionalmente. Vou fazer o trabalho, fazer de coração, de corpo, de alma, de tudo. E daqui a pouco Pelezinho, que era terrível. Lembro de Pelezinho. Pelezinho, extraordinário, bom demais. Pelezinho vai e empata 1-1. Eu chamei o técnico Marçal Tolentino Serra, que está vivinho aí, e ele pode lhe dizer do que aconteceu. Marçal me tira do jogo. Eu não fico, na molecagem eu não fico. Aí eu zangado, já muito zangado. Pelezinho vai lá e faz 2-1, a gente o meu time com um a mais. Com um a mais. Eu fui onde Marçal me tira do jogo porque eu não fico em molecagem. E ele, não, fica aí, tudo mais. Aí teve alguma falta, alguma coisa que o Tim, Francisco Souza, ele marcou. E eu disse, tá errado, tá prejudicando meu time. Não reclama, Zé Bernardo? Tá errado mesmo. Se reclamar, eu boto pra rua. Mas tá errado mesmo. Ele me expulsou do jogo. E essas experiências fazem com que a gente possa dizer aos jogadores que o problema não está em árbitro. Quem tem que brigar com o árbitro é a diretoria. Eles é que vão brigar, porque ele toma a decisão dele naquele momento, a gente vai ser sacrificado, o jogador vai ser sacrificado. Então a diretoria... O senhor faz alguma analogia, futebol, justiça? Faço analogia? Faço, ainda lhe digo, para aproveitar a oportunidade. Foi onde eu aprendi a perceber o significado das vaias e dos aplausos. Américo Azevedo, quando vencendo o Sampaio Corrêa, estádio municipal Neuzinho Santos lotado, meu time foi aplaudido. Eu estava no primeiro ano, segundo ano da faculdade. Mas depois eu prestei atenção, meu time não tinha torcida. Então o aplauso não era exatamente para mim, nem para o meu time. Era contra? Era contra o outro time. Então eu estava sendo utilizado porque a torcida, por exemplo, do Moto, se eu ganhava o Sampaio, a torcida do Moto estaria, não é torcendo por mim, me aplaudindo, mas fazendo a gozação contra o Sampaio. Também quando a gente jogava contra o Moto, então o estádio municipal Neuzinho Santos totalmente lotado, e aquela torcida por cada jogada do meu time não era exatamente pelo meu time. E isso não é sentimento de inferioridade, não é nada, isso é realidade. Então, os aplausos, eles são muito perigosos, escorregadios, não se pode assentar neles para fazer planos para o futuro. E as vaias, Américo? As vaias não me chocavam não, me acendiam a luz amarela. Então o futebol me ensinou isso. Então aqui eu tenho muito cuidado aqui como profissional, como magistrado, eu tenho muito cuidado quando dos aplausos. Isso me faz com que o peso nos ombros seja muito maior. Eu sinto mais peso de responsabilidade. Pesa sim, pesa sim, porque depois de 10 anos de advocacia, quando eu vesti a toga de magistrado pela primeira vez, eu tive que tomar muito cuidado porque eu me flagrava na defesa. E aí eu tenho que me afastar da defesa para ir para o centro, não acusar e nem defender e buscar um ponto que seja o médio, um ponto de razoabilidade. Evidente. E o senhor citou já pelo menos 3 vezes o Eclesiastes. E diga uma coisa, numa decisão, onde entra o homem e onde entra o juiz? Tem conflito? Tem. Tem sim, tem conflito, porque tem em várias situações, nós sabemos que a realidade é uma fora do processo. E como magistrado nós temos esse limite. Nós não podemos julgar senão extraindo realidades dentro do que é processual. As pessoas não compreendem isso lá fora. É que só fechar para não esquecer. Fechar para não esquecer. Lá nos bairros, lá naquelas cidades pequenas, então as pessoas sabem que seu fulano de tal nos Azóis Pereiras é o terror. Mas nós não temos uma instrução processual que nos dê a certeza extraída daquele processo. Eu posso saber que aquela pessoa não serve, não presta, que ela é realmente criminosa, mas algumas vezes eu sou obrigado a absolvê-la. Então aí é um choque, o homem e o magistrado. Uma vez, talvez até precipitadamente, eu pus alguma coisa que eu fiz para teatro, a seguinte frase: justiça é uma coisa, lei é outra. É? É sim. O que vem a ser justiça, ninguém até hoje já definiu.
Aí nós vamos lá para Eclesiastes e ele nos diz que tudo depende das circunstâncias e do tempo. O que é justo agora não é justo daqui a pouco, ou não foi justo ontem. Então, o que é realmente a justiça? Eu vou procurar fazer sempre... Isso lhe incomoda muito, desembargador? Me incomoda. Me incomoda porque eu gostaria de acertar e de praticar atos que nunca ferisse o meu próximo. Já se arrependeu alguma vez de uma sentença dada? Quando não pude absolver alguém que estava na dúvida e que as coisas não ficaram muito claras. Mas a dúvida não beneficia o infrator? No tribunal, no tribunal do júri, acontece o seguinte no tribunal do júri. A interpretação do tribunal do júri, ela é razoável, ela deve ser razoável. Como juiz técnico, então, se o processo não demonstra rigorosamente que alguém é culpado, eu sou obrigado a absolver. Mas quando eu presido o tribunal do júri, eu estou vendo que aquela decisão não é aquela que meu coração, minha alma, meu espírito está aceitando, mas eu sou obrigado a acolher a decisão. E se o tribunal do júri condena, eu sou obrigado a lavrar uma pena contra aquela pessoa. O senhor já saiu magoado de um tribunal de júri? Não. Achou que penalizou incorretamente? Só nesse caso, quando a gente sente que se estivéssemos lá, dentre os jurados, não votaríamos daquele jeito. Mas aí a culpa não é minha. É do jurado. O problema é do jurado. O jurado que decidiu isso. Decidiu. Agora, eu mesmo lavrar uma sentença que me desagradasse, não. A condenação, não. Primeiro, porque dificilmente eu me afasto do limite mínimo da pena. Aliás, primeiro, tem que estar tudo devidamente demonstrado. Estando demonstrado, então, não me dói nada penalizar nos limites, sobretudo no mínimo que a pena já trouxe. E para exasperar essa pena mínima que está na lei, eu tenho que demonstrar objetivamente as razões para fazer isso. Então, quando eu consigo demonstrar, extraindo do processo, que existem razões para que eu possa exasperar a pena, não me dói exasperar a pena. Doutor, me diga uma coisa, o que o senhor acha disso que estão chamando de Bolsa Bandido? O senhor acha que é recursos que serão destinados à família dos bandidos apenados, presos? O senhor acha isso bom? Eu ficaria mais feliz. Se fosse na família da vítima? Isso é que eu ia distorcer. Eu não acho ruim tratar da família do criminoso, do apenado. Mas eu preferia que também a família das vítimas fossem olhadas, fossem tratadas, fossem cuidadas. E agora eu tenho notícia de que já temos algumas coisas direcionadas às famílias das vítimas. Isto me agrada. Uma vez uma comissão qualquer de direitos humanos, ela se exacerbou, se irritou porque um preso teria sido maltratado e tal. Mas eu nunca vi isso relativo à vítima. Isso. Eu vejo sempre o preso muito preocupado. E essa bolsa bandido, como estão chamando, eu acho que vai estimular. Você não acha? Eu estou desempregado, eu mato alguém e vou receber um dinheiro. Há muito tempo, eu assisti num programa de um jornal e no interior do Ceará, alguém havia se foragido, se entregou porque estava passando fome. Ele disse isso na reportagem, não sei se foi montado, não sei nada, mas a reportagem foi essa e eu guardei na memória aquilo que a pessoa estava dizendo. Então, isso é relativo. Veja só, como aquele problema da lei para beneficiar, tirar prerrogativas, deixar prerrogativas. Então, eu faço um corte aqui, Américo, existem pessoas que praticaram crimes e existem pessoas criminosas. A nossa dificuldade é fazer esta separação. Pessoas que em circunstâncias praticaram delitos, não são criminosas ali por uma série de motivos,
não justificáveis, Chegaram chegaram a esse àquele ponto, mas tem outros que são realmente criminosos. Doutor, a conversa está maravilhosa, mas nosso tempo é limitado. Foi um prazer tê-lo aqui. Disponha da TV e do nosso programa e agora fale com a população do Maranhão. Eu agradeço meus conterrâneos e aproveito a oportunidade com o Américo para dizer que eu não uso o cargo para meu benefício, para meu gáudio, mas como instrumento de fazer o bem, de fraternidade. E é isso que nós estamos tentando na presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, com a implantação do sistema biométrico, avançando para a sustentação do Estado Democrático de Direito, cumprindo primeiro o meu dever de cidadania, defendendo meus direitos e para que eu possa, Américo, exigir o respeito à minha dignidade. Nós estamos em pleno processo de implantação do sistema biométrico. É preciso que o eleitorado saiba do seu valor, da sua importância e de que nós estamos oferecendo serviço. Eu quero registrar nessa oportunidade que me lembrei agora de que várias pessoas estão agendando para o atendimento e não estão comparecendo. Eu queria pedir à imprensa que observasse e ressaltasse esse ponto, porque se não comparece, tira a oportunidade de um outro. E é preciso que nós, até 19 de dezembro, estejamos todos recadastrados, porque os que não se recadastrarem pelo sistema biométrico não vão votar na eleição 2014. Não há a menor possibilidade de votar. De votar, não há a menor possibilidade, porque é impossível nós fazermos um processo eleitoral, realizarmos um processo eleitoral híbrido com o sistema biométrico e com o sistema antigo. O povo vai dizer que isso é uma baita de uma molecagem. Então tem que ser só um sistema e será o sistema biométrico. Okay. Obrigado, Américo. Obrigado também ao senhor. Boa noite e até uma outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.